Eu já falei sobre esse assunto aqui num outro vídeo, mas de uma outra maneira, numa outra perspectiva. Então permita-me lembrar-lhe, uma das regras de hermenêutica, uma das regras de interpretação bíblica, e até mesmo uma regra de interpretação textual, isso lá, né, no secularismo, não necessariamente no âmbito ou no campo teológico, é que você leia o texto como o texto exige que seja lido. Então, o texto não pode representar para você o que não representou para os primeiros os quais tiveram contato com esse texto. Não pode ter um propósito distinto. Se o tiver, então há um equívoco quanto a isso. Então, essas são uma das, entre outras, regras para melhoria de compreensão e interpretação textual. Então, vamos lá. Você pode ler e deve ler profecia como... Qual é o gênero literário? Profecia. Você não pode ler uma parábola debaixo dos ditatames, das regras interpretativas. É como se você estivesse lendo uma história. Você não pode, você está lendo uma poesia, leia-o como poesia. Tá lendo uma parábola, interprete-a e leia como parábola. Eu acho que isso é meio que o básico, mas algumas pessoas ignoram isso. Então, compreender o sentido, o propósito e o destinatário. A Bíblia é um livro seletivo. Ela não entra em minúcias, ela não vai pormenorizar em coisas que não faz sentido, que não tem o seu propósito, que não cumpre o seu devido propósito. Se você for aplicar essa ideia, é Isaías 55:11. Não cairá por terra, não voltará vazia, mas cumprirá, disse Deus, o propósito pela qual eu a designei. Isso é uma aplicação. Mas agora trazendo-a no âmbito literário, permita-me dar um exemplo rápido aqui. Mateus fala de dois cegos. Marcos fala de um cego. Tá, então quer dizer que quem dos dois está mentindo, errando, omitindo ou falando demais? Possível, provavelmente nenhum deles. Tudo que em Mateus está escrito pelo propósito pelo qual, registrando dubiedade. Por quê? Porque ele escreve para quem? Para judeus, propriamente dito. Eu sei que o evangelho é universal, mas os destinatários, os primeiros que receberam em mãos, foram esses. Por isso, Mateus usa preferencialmente termos ou terminologias como reino dos céus, evitando tomar o santo nome de Deus em vão, expressões como reino de Deus. Então a gente precisa compreender e levar essas informações em consideração. Então Mateus fala de dois cegos, mas Mateus fala de dois caminhos, fala de duas portas. Mateus fala de dois senhores, tudo é dúbio, porque ele está escrevendo para o judeu, que una e exclusivamente tem todo esse zelo pelo nome de Deus, e tudo que é uno e excluso, peça única, ele atribui unicamente ao próprio Deus. Por exemplo, Mateus capítulo 8, tem lá a passagem da cura do centurião. Ele dá algumas informações que Lucas, o historiador, lá em Lucas 7, não dá. Então observe o quanto é importante você, paralelamente, fazer um comparativo textual. Isso é importante. Porém, o louvor que Lucas dá ao centurião, Mateus não dá. Olha quanta Bíblia é maravilhosa, quanto é interessante. Por isso precisamos meditar, ruminar nela dia e noite. O louvor que Lucas dá ao centurião, Mateus não dá. Por quê? Pelo propósito. Todo louvor é destinado a Deus. Então, atente para o propósito da fala e da escrita.